Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, dando continuidade, como sempre, aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer para vocês esse tema aqui sobre o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. E assuntos congêneres, que depois a gente pode tocar no assunto, né? Para saber para que a gente pode utilizar essas significações. Vocês vão perceber que, entendendo as diferenças do raciocínio dedutivo para o raciocínio indutivo, né? Vocês vão perceber que dá para vocês fazerem diversas análises, inclusive a análise a uma série que está bombando agora, que é uma advogada extraordinária que conta sobre o profissionalismo de uma autista, né? E essa série está sendo estreada na Netflix e a gente pode acompanhar aí nos bastidores bastante argumentações, análises críticas, né? Algumas questões polêmicas. Tem pessoas que estão ainda com o pé atrás para se posicionar, né? Sobre como tudo isso está sendo enxergado, né? Então eu preciso fazer essa prévia para vocês, né? Esse confronto do raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo, para que vocês percebam as diferenças e através dessas compreensões vocês possam entender o que serve e o que não serve de base para a gente poder fazer ou efetuar uma análise crítica de um filme, né? Vocês vão perceber que não adianta a gente ter uma base ideológica apenas, né? É necessário a gente colocar na mesa, né, todos os aspectos, né, e conceitos que nós temos de aprendizagem do que é efetivamente ciência, né? Para que a gente possa chegar a um denominador comum e não ficar em um cunho apenas de achismo, né? E de sofismo, que também é um dos temas que eu abordei agora recentemente lá no Patreon ou na comunidade do canal. E logo logo vocês vão ter aí um vídeo só sobre sofismo também, né? Que nada mais é do que alguns charlatanismo, né? Que a gente percebe em algumas pessoas que não têm a base filosófica da compreensão e do raciocínio acadêmico, de fato, né? E por incrível que pareça, vocês vão acabar percebendo que muitas pessoas que inclusive têm teses de doutorado ou já são até doutores, utilizam muito do sofismo e do charlatanismo, né? E muitas vezes essas pessoas não é que elas utilizam com má fé, é porque elas não compreendem mesmo, porque elas não enfatizaram, né, a sua estrutura acadêmica dentro do raciocínio filosófico. Elas enfatizaram a estrutura acadêmica dela baseada no estruturato, né? E o estruturato é quando você tem uma orientação, né? Você é uma pessoa indicada como o melhor aluno da sala, o aluno mais dedicado, ou aquele que mais faz as coisas direitinho. Então você acaba tendo um instrutorato, ou seja, você tem um orientador que vai te orientando e você fazendo tudo certinho, você vai chegando até o doutorado. De repente você se torna um pesquisador internacional e na verdade você se torna um ente patrocinado por uma organização de ensino, né? Uma instituição de ensino que seja, né? E não necessariamente você é um cientista, por incrível que pareça, né? Às vezes você tem uma base apenas representativa, você está representando seus orientadores, né?
Tem muito isso nas academias, né? Isso não significa que você não seja uma pessoa respeitada, né? Você pode ter zilhões de seguidores, você pode ser uma pessoa muito cotada na mídia, você pode ser uma pessoa muito reconhecida na mídia. Porém, existe uma diferença entre reconhecimento e conhecimento, né? Que é o que você necessita para você poder fazer uma análise crítica correta, e pontuar aspectos, né? E já que eu toquei nesse assunto, eu queria parabenizar aqui e indicar para vocês uma doutora que eu acompanho demais, né? Eu tô até aqui com uma página dela e ela está agora aparecendo um pouco. Ela já deveria ter aparecido muito tempo, tá? Porque é, não dá para entender assim como uma doutora com tamanho recurso científico, né, e tamanho repertório científico vai aparecer mais recentemente, né? Mas enfim, ela está aparecendo agora, está é, demonstrando suas habilidades psiquiátricas, né? Eu vou aqui abrir a página dela para eu colocar completo para vocês o nome dela, que é Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é uma psiquiatra palestrante e escritora brasileira, tem pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Em 2009, dois de seus livros estavam entre os mais vendidos no Brasil, na categoria não ficção. Isso é muito interessante, pessoal, conforme o levantamento da revista Veja. Isso é muito interessante porque, assim, eu tenho livros publicados, né, na parte de ficção. E assim, eu tenho uma característica de introduzir a pessoa na questão o público-alvo, na questão da ficção, para fazer a diferenciação do que é ficção e do que não é. Porque é muito difícil você introduzir na sociedade, sobretudo uma sociedade de aspecto muito religioso e esotérico, é muito difícil você introduzir a sociedade ao racionalismo. Porque o racionalismo ele não é diretamente agradável. É muito difícil você conciliar agradabilidade e racionalismo. Então, por isso que eu falo para vocês que alguns acadêmicos, né, essa acadêmica Beatriz, ela é uma acadêmica fora de série, porque assim, ela já consegue introduzir dentro do racionalismo, né? Além do que ela representa muito a mulher brasileira, porque assim, para não ter aquela questão preconceituosa. A gente tem mais acadêmicos homens, aparece mais acadêmicos homens. A gente vê aí, né, Leandro Carnal, vê aí Cortella, e a gente vai categorizando, e a gente vai vendo um feminismo assim sendo encurralado, uma feminilidade sendo encurralada, né? E quando ressurge assim uma doutora nessa categoria, né, com essa habilidade para poder explicar as coisas de uma maneira dedutiva, muito satisfatória e muito simples, e consegue fazer isso com simplicidade argumentativa, isso é muito rico para nós. Isso é aquela sementinha que alguns acadêmicos estavam plantando nas universidades e que agora ela começa a brotar e a gente começa a ver aquela magnitude, sabe? Aquela coisa de falar, nossa, era isso que eu precisava, era isso que a sociedade estava precisando, né? Uma coisa dedutível, né? Habilidades dedutíveis, né? Técnicas dedutíveis que são inseridas na sociedade de forma fácil para que as pessoas comecem a se apegar nesse raciocínio dedutivo e não queira adentrar mais no cunho esotérico, né? Então vocês podem ver que as rivalidades que existem no mundo acadêmico, geralmente elas são todas em torno disso, né? Tem pessoas que até se afastam do mundo acadêmico por conta disso. A gente tem, por exemplo, alguns professores, né? Acadêmicos que eles acabam montando seus canais específicos e fazendo suas pesquisas particulares e depois eles voltam de novo, eles ficam num zing-zwang, né? Indo e voltando para poder tentar estabelecer
aquele raciocínio ou tentar recuperar aquele raciocínio acadêmico é, voltado para a dedução lógica e dentro do argumento lógico, né? E, e tentar se desvincular um pouco dessa coisa da indução, né? De você ser induzido. Porque o que parte da indução é de cunho totalmente esotérico, né? A gente tem uma influência esotérica muito grande na sociedade, onde as pessoas elas fogem, né, daquilo que é difícil, foge daquilo que aparentemente é mais complicado, para adentrar em um universo fictício, né, irreal e ilógico muitas vezes, e apenas de observação, observacional. É por isso que eu coloquei o tema como raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo, né? Porque aquele raciocínio indutivo é aquele raciocínio em que a pessoa observa e ela quer, né? Por exemplo, você observa que uma pessoa se tornou artista, o salário dela é 50 mil, de 50 mil a 200 mil reais por mês, você observa, logo você quer. Então você entra dentro de um sofismo, você mesmo cria aquela argumentação sofista para si e agrega esses valores para sua vida, né? Quando na verdade tudo aquilo que você precisa estabelecer para alcançar, né, os resultados, você está deixando de lado, né? E já o raciocínio dedutivo é completamente diferente. Você acaba deduzindo e acaba compreendendo efetivamente quais são os caminhos e qual é a realidade que você se encontra para você poder adentrar dentro de um circuito efetivo na sociedade, né? É, aí você começa a ter algumas habilidades para você poder caracterizar qual tipo de canal você vai assistir, se você gosta de ser influenciado pelo canal ou você gosta de racionalizar, e você começa a compreender também que se você estimular os seus neurônios eles começam, né, obviamente, dentro da sua fisiologia, a desprender, né, um certo prazer. Então você começa a estabelecer uma certa sintonia com a racionalidade. Então você começa a ficar viciado mesmo naquela questão, não mais viciado em qualquer tipo de programação que você coloca lá no YouTube e adora ser influenciado. Depois que você assiste, você acaba percebendo que aquilo ali causou uma certa nostalgia para você, mas você não sabe explicar, porque na verdade o seu cérebro ele não fez resumo nenhum, porque você não utilizou da racionalidade, você se utilizou apenas do sistema de observação, né, observacional. Então você observou todas as informações que estavam mastigadas, não precisou racionalizar nada e percebeu também que tudo aquilo que foi mencionado ali não veio de origem dedutível, né? Mas simplesmente em indução. Então você foi vagarosamente induzido e adestrado a um tipo de comportamento, ou, né, a um tipo de, de postura social. Então, através da iniciação ao raciocínio dedutivo, a gente começa a compreender que é através dele que você vai construir a sua personalidade social, que talvez dentro de uma construção você chegue até, né, ao mestrado, doutorado, ao professorado, e você consiga então perceber que é por meio desse caminho que você vai conseguir se firmar exatamente como uma pessoa. Um doutor, por exemplo, ele é uma pessoa que ele não mais segue pessoas, mas ele sim, ele propõe, ele efetua propostas na sociedade, são coisas inovadoras. Então você tem que ter uma capacidade para ser um doutor, uma capacidade argumentativa, né, e de dedução efetivo bastante para que mesmo que não sejam coisas ainda comprováveis, mas efetiva e lógico bastante para causar certa influência social dentro do raciocínio lógico, né? Então a sociedade ela acaba sendo influenciada a buscar aquele raciocínio e através dessas argumentações mencionadas pelo doutor,
você acaba encontrando respostas. Então, é muito difícil hoje você encontrar doutores como a Beatriz, né? É assim, profissionais como ela, que não vão imediatamente se basear em nenhum raciocínio. Ela simplesmente vai falar e argumentar, né? Como eu coloquei um vídeo recentemente no canal, ela explicando ali das influências, né, embrionárias, né, ela explicando sobre o autismo e as influências do quinto ao nono mês de gestação. Então, em nenhum momento ali ela foi citando aspectos, né, de pessoas que falou, que disse. Ela explanou um raciocínio dedutível. E isso foi muito preciso, né? Nós precisamos de profissionais assim, porque se a gente ficar apenas na indução, a gente não vai conseguir criar nada ou deduzir ou racionalizar nada, né? E essa doutora é uma doutora que ela tá vindo com tudo assim, com uma habilidade, com uma técnica assim imprescindível hoje para a sociedade, porque a gente precisa desse raciocínio dedutivo. Então eu vou diferenciar aqui para vocês o raciocínio dedutivo do indutivo, tá? E vou tocar, dar uma palhinha sobre aquela questão lá do filme, né? Da série, Uma Advogada Extraordinária, em que a advogada ela estava defendendo um caso, né? Ela precisava trabalhar em cima de um caso em que um autista estava sendo acusado de ter matado seu irmão, né? Então ela estava precisando entender se ele realmente matou, se ele não matou. É claro que assim, colocando de lado muitos aspectos lógicos, né? É, de longe a gente já percebe que não entra no mérito essa questão quando é autismo ou não, independente se matou ou se não matou, o autismo que ele está ali evidente, ele já mostra, já demonstra, né, que esse autista ele não estava dentro de um raciocínio linear, né, ele estava num raciocínio vertical, ele estava dentro de uma condição de construção vertical, né, então você vê que ele estava completamente podado da sociedade. Ele não tinha, por exemplo, uma fala contínua, né? Ele tinha os breaks dele, né? Ele tinha os stings dele não estavam aparentes, mas ele tinha alguns stings ainda que ele ficava mexendo com as mãos. Então, se você não tem esse raciocínio continuado e essa racionalidade linear, então não tem como você equiparar, né, com raciocínio social para coletar dados. Isso daí é assim totalmente incompreensível ali e inconformável, né? Não tem como a gente se conformar com uma situação assim. Mas por se tratar de um filme, eles meio que forçaram ali na essa questão, né? Como se a advogada de uma certa forma fosse conseguir coletar ou como se aquele procedimento fosse lícito, né? É um procedimento completamente ilícito, tá? Não pode fazer isso. Você não pode, por exemplo, forçar o autista dentro de uma condição em que ele não está linear ou equiparado com você no raciocínio a produzir um raciocínio. Porque, logicamente, que esse raciocínio ele pode tanto é que depois eles fizeram a, a conferência, né? Ele pode tanto dizer sim como não, e ele pode dizer sim positivamente a uma resposta que você queria, e isso caracteriza o raciocínio indutivo, né? Porque ele pode dizer sim para um aspecto e sim para a mesma negação desse aspecto que você propôs. Por exemplo, você pode falar para ele: você matou seu irmão? Ele dizer sim. Você gosta de água? Sim. Aí você fala: logo ele matou o irmão dele. Isso não procede, é como se fosse um sofisma de argumentação lógica charlatã, né? É, eu tenho até algumas como que se diz assim, eu fiz alguns exemplos, né, desse tipo de argumentação lógica que às vezes parece que entra no jargão social, parece não, acaba entrando no jargão social muito facilmente e a sociedade até utiliza isso como se fosse base de procedimento para a vida, né? Quando na verdade é puro charlatanismo, né? São argumentações lógicas induzidas, né? E você
você tem um procedimento indutivo, né? E você não, muitas vezes não percebe isso, né? Às vezes você até na academia, quando você está sendo formado, né? Está fazendo uma faculdade, às vezes você é levado pelo aspecto da indução, porque você está vendo o seu professor, né, com aquela habilidade toda dedutível, falando tanta coisa e conseguindo argumentar e construir pensamento, e você quer fazer igual, só que você não estuda como ele. Então você tenta fazer igual e você não percebe que você está sendo indutivo, né? Então eu tenho tem vários canais aqui que as pessoas me perguntam: "Poxa, por que que você não por que que você não menciona esse canal, né? Por que que você não faz a parceria?" Eu falei: "Gente, esse canal relacionado ao meu canal, ele não tem tem bastante número de inscritos, mas é um canal que ele não tem argumentação lógica dedutível, né? É um canal completamente não tem nada de dedução, é indução, né? Ele está trabalhando em cima da indução, que nada mais nada menos do que um ilusionismo social, né? Está se deixando iludir por aspectos sociais para definir parâmetros do autismo, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas é, isso daria um debate. Não, não chega nem ao mérito do debate, para vocês terem uma ideia. O difícil é a gente conseguir descaracterizar isso, porque isso é uma força esotérica. A força esotérica ela cai para o cunho de religiosidade. Então ele faz parte de uma cultura da sociedade já, da crendice, né? Como uma pessoa pegar, por exemplo, um filme ou uma série, né? De autismo, né? E já dentro dos aspectos dá todo o mérito para a série, sendo que a crítica, né, acadêmica, ela não se trata de mérito, né? A crítica acadêmica ela vai pontuar as questões lógicas e argumentativas, né, e trazer isso à luz para a sociedade, né, para que a sociedade ela consiga racionalizar corretamente e você coloca as cartas na mesa ali e destrincha, né, toda a questão e todo o mérito ali em cima do tema. Como por exemplo, você pode tentar raciocinar, né? É, o próprio cineasta, né, que ele tem essa intenção de inserir o assunto autismo, ele estudou muito sobre o autismo para colocar coisas muito proximais, embora existam muitas coisas ainda a que se aprender, né, que a gente precisa aprender. Mas, logicamente, que o cineasta ele procura fazer um levantamento ali de tudo que se tem, de todas as informações que se tem nos bastidores para ele poder ir colocando e postulando ali na série ou filme que ele gostaria, né? E às vezes você se pergunta, né? Por que se é a mesma dificuldade, né? A mesma dificuldade estabelecida, se a ideologia do filme é exatamente estabelecer o convívio de um autista leve, né? E com as mesmas dificuldades do autista leve, por que não pegar um autista leve para fazer, né, o filme? Então é uma coisa que você tem que parar para pensar, né? Você tem que parar para pensar, você fala, poxa, se o autista leve consegue fazer as mesmas características, né, consegue fazer, trabalhar, né? Fazer tudo aquilo que a personagem, a atriz lá do cinema, ela está fazendo, por que não pegar o autista mesmo, né? E é essa questão que o canal Frater trabalha, a questão do valor percebido do autista. Nós temos que inserir o autista no mercado de trabalho, gente. A gente não pode ficar. E isso, na verdade, sim, acaba sendo a romantização, né? A gente não pode ficar romantizando apenas os filmes, né? Logicamente, se tratar de um autista 3 de moderação 3 um autista com mais comorbidades, aí é necessário aí um ator para ele poder, né, desenvolver ali, porque o autista ele precisaria, né, logicamente de uma ajuda, né? Mas se você tem autistas que fariam muito bem o papel, né, justamente porque os autistas possuem
ou de moderação leve vão possuir ali as mesmas características apresentadas pelo autor, por que não pegar uma autista de verdade, né? Então, essas coisas a gente tem que começar a questionar na sociedade, tá? Eu não tiro mérito, né, dos filmes, mas eu não posso dar uma nota exemplar para o filme, porque assim, o filme ele já não vai de encontro com aquilo que a comunidade autista está esperando, né? A comunidade autista ela espera um reconhecimento, né? E esse reconhecimento não é utilizar o nome do autista para que é o que a minha mãe acaba falando muito, né? Utilizar o nome do autista para se ascender. E é o que a mãe do Raonic, né, tinha argumentado muito, né? Como se eu estivesse colocando no canal o Raonic, né? Alguns aspectos do Raonic para melhorar os itens de visualização em algumas questões do autismo infantil, né? E é uma coisa que não tem nada a ver, porque o que eu espero aqui no canal é o reconhecimento do autismo no mercado mesmo, né? Ao invés da gente utilizar a questão do autista para enfatizar ainda mais o cinema, inserir o autista no cinema, tá? Esse o cunho, né? É esse o objetivo, né? Essa a palavra-chave, né? E é o que não está acontecendo, né? Então a gente tem canais aí de autismo com várias visualizações e dando ibope, né? Assim, romantizando como se fosse uma coisa extraordinária, né? Pessoal, é gostoso de assistir, tá? Mas é o que muitas mães estão falando. O romantismo, essa questão da romantização, que muito a rede social, você vai acabar vendo na rede social comentando, né? As pessoas nas redes sociais, é exatamente isso. É colocar uma coisa como se não fosse, né? Algo tão assim racional, né? E fosse algo esotérico, ou seja, algo em que você acreditando você consegue chegar lá, né? E tirando, extraindo a ideia de que racionalizando, pensando, você também chegaria lá. Que é o que as mães têm que fazer, elas têm que racionalizar para poder criar estratégias para poder manter o seu filho dentro de um cunho esotérico, porque a sociedade só aceita esse cunho esotérico, ou seja, o cunho das crendices, né? De acreditar que um dia você chega lá, de se motivar, eu vou acordar todo dia de manhã, um charlatanismo, por exemplo, se todo dia eu acordar de manhã, Deus ajuda quem cedo madruga. Se você acordar de manhã e não tiver êxito nas suas buscas, não tem como você, né, ter uma bola de cristal para saber se você sucederá ou não, né? Isso é um cunho de argumentação sofista, né? Que é um dos jargões que eu falo para você que eu acabei coletando para a gente poder depois tratar no próximo vídeo, né? Que eu vou fazer sobre sofismo. Então, deixa eu colocar aqui, pessoal, as diferenciações então do raciocínio dedutivo para o raciocínio indutivo. Vocês já tiveram aí um exemplo, né, na série que eu abordei, né? A advogada lá tentando coletar aquela informação do autista para saber se ele iria dizer sim, se ele realmente tinha matado o seu irmão, ou se o seu irmão, na verdade, ele estava com atos suicidas e ele estava tentando ajudar o irmão dele, né? Então, o raciocínio indutivo, ele é aquele raciocínio que ele vai ser composto através de observações. Então, você vai observar, só que o problema da observação é que você acaba sendo convencido por aquilo que você está observando. É o que a física quântica ela está batendo muito agora nessa questão, porque se dependendo da maneira que você observar, né, na verdade você está se deixando levar pela maneira que a matéria ela se comporta, né? Então, se a matéria ela se comportar de uma maneira
uma maneira inadvertida, né? Ou seja, uma maneira que você ainda desconhece, você pode ser induzido, né? Então você vai achar que você está criando uma ciência que é a ciência tradicional e não a ciência moderna, né? Que é onde muitos cientistas acabaram se desgostando do estudo, né? Porque a ciência tradicional, ela dizia assim, um mais um são dois, e ficava tudo muito controlado. Então o cientista ele se sentia o centro do universo. Depois que veio essa ciência mais moderna com essas questões quânticas, né? Os cientistas acabaram percebendo que não é bem por aí, dentro daquela preponderância toda, né? Eu tenho poder e detenho o poder da razão, né? Eles perceberam que o aspecto observacional, ele muitas vezes nos leva a uma questão estatística, né? E essa questão estatística ela não nos leva a um resultado, que seria esse resultado lógico e o resultado efetivo, né? Ela poderia, por exemplo, dentro de, vamos lá, um espaço amostral, oferecer vários resultados e você optar por um, né? Quando na verdade é, você está você está se levando pela sorte, né? Você está escolhendo ali pela sorte. E é isso que acontece muitas vezes no mundo acadêmico moderno, né? Você observa todo o universo esotérico maravilhoso que criaram, né? Com aquelas apoteoses, né? Com aquela questão de elevação do homem moderno, conquistas, enfim. E você, na primeira viagem que você faz a outro país, você encontrando toda aquela ilusão, né? De crescimentos, de modernismo, você acaba se levando e acaba sendo induzido a simplesmente deixar as coisas como estão, né? Porque tudo isso é o que o homem quer, né? As coisas preparadas, as coisas prontas, né? Tudo mastigadinho. Então você acaba se acovardando, você acaba sendo coagido a não enfrentar, né, qualquer tipo de debate psicológico para poder trazer novos conhecimentos. Você acaba se deixando levar porque tudo já está funcionando e se você não fizer esse debate dedutivo, né, você vai acabar apenas no aspecto indutivo. Então você vai acabar, por exemplo, da vela, você nunca vai transferir para a lâmpada, né? A comunidade que está é, iluminando sua casa à vela, ela sempre vai iluminar sua casa à vela. Agora, se você propor alguma tecnologia diferente ou alguma coisa diferente, você vai conseguir migrar da vela para a lâmpada e vai conseguir migrar da lâmpada para outros tipos de tecnologias, né? Então é mais ou menos assim, pessoal. O raciocínio dedutivo ele vai propondo, mesmo que você já tenha coisas no mercado, mesmo que você já tenha coisas no mundo acadêmico, você vai propondo. Então não adianta você, como doutor, chegar num canal e falar assim: aqui nesse canal eu tenho coisas efetivas que são científicas. O verdadeiro doutor, ele não está nem aí para o que já é científico ou o que não é, porque se você quer ser um doutor, você quer propor novas coisas ainda melhores ou cada vez melhores para a sociedade. Então você não pode ser induzido por aquilo que já existe. Você tem que trabalhar o dedutivo, a argumentação dedutiva. Então você tem que ter argumentações próprias, você tem que ter a capacidade própria de racionalizar. É por isso que a Liga Racionalista ela está agora voltando, né? Que ela tinha dado uma coada por conta da, da, da grande demanda, né? E do YouTube, que era uma plataforma antes que tinha um aspecto, né? Tinha ganhado um aspecto muito religioso, porque como a comunidade das redes sociais e a sociedade em geral, em peso, né? Ela é muito religiosa e existe uma minoria que é ateísta, uma minoria agnóstica, enfim, o que ganha-se mais rapidamente
na sociedade, logicamente, é um caráter esotérico, né? Em que as pessoas acreditam, né, em alguma coisa magicamente ou ilusoriamente, né? E acredita em motivações, por isso que de um tempo para cá as palestras motivacionais elas têm crescido bastante e o ganho de capital com palestras motivacionais, eles ainda até hoje eles são o norte midiático, né? Porque a mídia ela pega uma pessoa que tem capacidade de fazer alguma coisa motivacional, coloca o valor percebido da pessoa lá em cima e fala: hoje nós estamos precisando enfatizar aspectos ali das características do carro Ford, porque a empresa Ford está falindo, digamos, né? Aí vai lá o palestrante motivacional dar umas palestras, então ele vai ramificar suas diretrizes da palestra para convencer ali a sociedade, né? Formar a opinião da sociedade para começar a comprar carro, né? E muitas vezes o carro que ele gostaria que você comprasse, né? Então, essas técnicas elas existem, tá, pessoal? Isso daí existe no mercado, né? Isso daí funciona assim, exatamente na mídia, porque se você é uma pessoa referencial que direciona preços, direciona propagandas e direciona compra e venda, então você é investido, você tem um valor percebido em que os patrocinadores vão investir na sua carreira, né? Então não necessariamente você é um doutor, você é um produto do mercado, né? E você, logicamente, que você vai dizer que você é um doutor, mas você não tem um aspecto dedutível, mas apenas um aspecto indutivo, né? E quando a gente pega uma palestra aí, como dessa doutora, né? Ana Beatriz Barbosa Silva, a gente acaba ficando encantado, né? Porque aí você percebe, assim, a diferença, né? De uma pessoa, assim, que quer chegar lá, né? No ápice ali, eu espero que ela alcance muito mais do que ela já alcançou, porque você percebe assim que o conhecimento que ela tem não veio de qualquer canto, né? Você fica maravilhado quando você olha assim e a maneira dela falar, a maneira dela explicar. Ela explicou assim no Instagram, eu tive que colocar lá, eu nem pedi a licença para ela, porque eu tenho certeza absoluta que só aquele trechinho ele não vai fazer diferença nenhuma na no cotidiano dela, né? Mais para enfatizar também o trabalho dela, mas eu precisei colocar para demonstrar para vocês ali a facilidade que a pessoa tem de explicar e de argumentar logicamente, né, algum aspecto do autista e sem medo de propor, sem medo das proposições. Nós não podemos ter medo das proposições lógicas, porque são as proposições lógicas que vão servir de base para a gente chegar em algum lugar. Então a gente não pode acreditar na indução, tá? No observacional. Eu ficar observando, gente, eu posso ser levado por alguma característica que eu, obviamente, não estou percebendo, tá? Agora, o raciocínio lógico não tem como você ter característica que você não perceba, porque são leis universais que seguem as lógicas. Então é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, a física quântica e tentar trabalhar ela com aquilo que você sabe. Se você sabe pouco a ponto de não chegar nela, você faz como o Albert Einstein, trabalha com aquilo que você sabe. Então, o raciocínio dedutivo, ele vai permitir que você trabalhe com aquilo que você tem, né? Por exemplo, você acabou de ter um caso de autismo no lar, né? Você, para a mídia, para tudo aquilo que você observa dentro do raciocínio indutivo, você vai achar que você não tem preparação nenhuma e característica nenhuma. Só que isso não vai te adiantar de nada entender isso ou não, porque ninguém vai parar tudo que está fazendo para te ajudar. Esse é um primeiro impacto social que acaba existindo, né? Então você vai ser forçado a trabalhar com aquilo que você tem. Então você acaba sendo forçado a entrar para a esfera do raciocínio dedutivo. Só que se você sempre foi adestrado na sociedade ao esoterismo, a acreditar as crendices, você vai sofrer muito, porque você não vai ter base
argumentativa para construir qualquer tipo de similaridade ou qualquer tipo de facilidade que te ajude no seu cotidiano. Então você vai ser muito levado pela mídia. Você vai, por exemplo, observar uma pessoa com autismo dando risada do lado do pai, você vai chegar pro pai do seu filho e vai achar que ele deveria fazer o mesmo, quando na verdade são mundos completamente distintos e são lógicas argumentativas completamente distintas. Às vezes aquele pai, né, é ele que cuida do autista, né? E não é a mãe, né? Por exemplo, né? Às vezes não tem nada compartilhado, ou às vezes ele é uma pessoa que é muito bem sucedida financeiramente, ou às vezes ele está desempregado. Então existem argumentações dedutivas, né? Em que a gente consegue estabelecer uma fixação na sociedade. A gente consegue se fixar, colocar os pés no chão e dizer: é a partir daqui que eu começo a construir uma lógica dentro do meu elo social, tá? Então o raciocínio dedutivo a gente acaba percebendo que ele é o mais utilizado, né? E o que será mais efetivo para você. Agora o raciocínio indutivo ele vai acabar sendo aquele aspecto observacional em que muitos psicólogos às vezes acabam caindo nessa cilada, né? Porque não é só disso que depende a ciência, né? Então, hoje você encontra psicólogos que parecem de certa forma parecem gurus, né? Hoje mesmo a minha esposa trouxe à tona para mim uma questão até da minha sogra, né? Que ela falou assim, como está o seu relacionamento com o seu marido e tal, né? Aí ela falou assim, por quê? Ela falou assim, porque eu vi o seu menino chupando o dedo, né? Ela falou, mas o que isso tem a ver? Ela falou assim, que uma psicóloga falou que se chupar dedo significa que o relacionamento não está bem por causa disso e disso e disso. Aí ela entrou lá, ela percebeu que não tem aspecto dedutivo nenhum, não tem lógica nenhuma, é um sofismo, sabe? E muito pareado, muito baseado naquele sistema esotérico de guru, sabe? Que você olha apenas no aspecto indutivo, eu deduzi que aquilo que a criança faz é por conta disso ou daquilo. E como tem pessoas que se levam por isso, né? Existem inúmeras pessoas que se levam por isso, né, na sociedade. Inclusive a minha sogra estava se levando por isso e às vezes ela acaba lá argumentando. Já pensou assim, a minha esposa abraça essa ideia aí fica ela e a minha sogra, né, comentando sobre aspectos, né, que são sofistas e acaba atrapalhando o relacionamento. Para você ter uma ideia de uma coisa de comportamental de psicologia da criança, acaba transferindo isso para e magnificando, externando um problema, né? Ampliando o problema para uma magnitude de relacionamento, né? Então olha como desconstrói, né? Ao invés de construir. Então é como se fosse uma coisa mercadológica mesmo. Eu desconstruo, é como se fosse uma farmácia, né? Eu desconstruo para você comprar o remédio, para você continuar vindo na minha clínica, né? E no autismo tem muito isso, essa desconstrução através da dedução, aliás, do raciocínio indutivo, né? E, e o que não vai acontecer com a argumentação pessoal sua, né? Com a dedução e o raciocínio dedutivo seu. Porque por mínimo que seja, né? Eu tenho, por exemplo, o meu sogro, que ele conhece, por exemplo, de plantação. Então, o mínimo que ele conhece de plantação, ele consegue ter a devolução e ele consegue ter os resultados ali da plantação que ele faz. Não vai adiantar um engenheiro falar para ele, olha, eu fiz faculdade em Harvard, eu fiz faculdade em Oxford, sei lá, e eu tenho mais conhecimento que você, larga na minha mão isso daí e me siga. Ele vai preferir acreditar no raciocínio dedutivo dele. Por quê? Porque o raciocínio dedutivo dele é o que traz resultados para ele e é o que vai direcionar ele para o seu crescimento dentro da sua granja, da sua horta, e do seu cultivo ali também pequeno, né? E é assim que funciona em todo o crescimento social, tá? A gente acaba entendendo a qual universo nós estamos enquadrados e acaba trabalhando aquele universo, tá? E dentro de um raciocínio dedutivo.
Então, para finalizar aqui, eu estou com 47 minutos de live. Estou muito satisfeito até o ponto, né, em que eu cheguei, né, nesse assunto, né? É um assunto que merece aí uma parte 2 sobre o raciocínio dedutivo e indutivo. E depois eu vou trazer, depois desse vídeo, né, as técnicas que a gente utiliza, né, e do raciocínio dedutivo ou indutivo, para a gente poder perceber aonde está essa indução ou dedução dentro do filme, para somente então, né, saber o que é um sofismo, saber o que são algumas definições, um silogismo, por exemplo, né, algumas definições filosóficas, para somente então a gente poder efetuar uma crítica efetiva de um filme, tá? E não é sair aí achando que você é um crítico de cinema, simplesmente, né? A gente precisa colocar as cartas na mesa e precisa inserir a sociedade dentro de um racionalismo de verdade, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Peço a vocês que continuem se inscrevendo no canal, né? Eu sei que é muito difícil, né, adentrar a uma liga racionalista, a um canal racionalista. É muito mais fácil ser induzido por outros canais que são canais brilhantes, canal que vai ter luzinhas, é o canal que vai prometer coisas para vocês, mas infelizmente a realidade ela é nua e crua e dura, tá? Então você, se você não souber, né, efetivamente racionalizar, né, e deduzir e começar a construir, né, a sua própria realidade, a sua própria condição social, né, ser induzido por outros canais ou ser induzido por quem já está com a sua vida feita, né, já tem a sua personalidade aí famosa na sociedade, não vai por osmose te levar ao mesmo fim, tá? Então você vai ter que construir passo a passo. E para construir passo a passo é juntamente com as pessoas que estão construindo passo a passo, porque as outras que já construíram, com certeza elas não vão te dar essa oportunidade, porque elas estão num patamar muito diferente de você. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês então nas próximas gravações.